Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazerzão ter você aqui no canal para a gente falar hoje sobre a histologia da folha. Se você assistiu às aulas sobre histologia, eu já falei um pouco sobre isso aqui para você, mas eu queria deixar uma aula aqui específica para isso. Então é hoje que a gente vai dedicar a nossa 18ª aula do módulo de botânica para falar especificamente sobre a histologia da folha. Vem comigo, preparei um super aulão para você que vai prestar aí qualquer vestibular do Brasil detonar nas questões de prova. Lembre-se, esta aula tem que estar associada à aula de histologia. Então, se você não assistiu ainda às aulas de histologia vegetal, corre lá primeiro, assiste, depois vem para cá para ficar tudo mais claro para você, tá? Galerinha, quando a gente fala da folha em si, tá? Eu peguei uma folhinha, dei uma destrinchada nessa folhinha para você, nós vamos encontrar essa disposição de tecidos aí em uma folha. Tio Igor, o que são esses tracinhos aí? O que são essas células aí? O que eu estou enxergando nessa imagem? Um corte de uma folha. E nós vamos começar a analisar essa folha das extremidades para o centro. Legal? Então repara que em cada ponta da minha folha, eu tenho um tecido aqui, ó, formado por células aí transparentes, chamadas de epiderme. Repara que eu tenho a epiderme superior e aqui embaixo eu tenho a epiderme inferior. Essa epiderme, galera, é um tecido de revestimento e também de proteção. Características importantes dessas células da epiderme. Repara que ela é formada por uma única camada de célula, né? Então, ou seja, é um tecido que tem uma disposição simples, porque ele tem apenas uma camada de célula. Tem gente que fala que ela é uniestratificada, uni vem de um, extrato vem de camada, então ela só tem uma camadinha de célula. Por que ela é transparente? Porque a epiderme ela é aclorofilada. As células da epiderme não têm clorofila, tá? Com exceção das células lá estomáticas que a gente fala para você daqui a algumas aulas, tá? Mas em grande maioria aí, as células da epiderme são aclorofiladas. A epiderme não é um tecido fotossintético. Acabei de falar para você. A epiderme é um tecido de revestimento e proteção. Como ela não tem a função de fazer fotossíntese, ela não tem clorofila, tá? Então as células são opacas para permitir que a luz passe entre elas e atinja essas células verdinhas aí que vocês estão vendo no meio da folha, que a gente já fala sobre elas, tá? Além da epiderme, você está vendo que tem uma camada amarela por cima? Essa camada amarela por cima da epiderme superior, a gente chama de cutícula. Tio Will, o que é essa cutícula? Essa cutícula, galera, é uma camada de cera que a gente encontra na superfície superior. Ó, repara que ela está sobre a epiderme superior. Então é uma camadinha de cera que você vai encontrar na parte de cima das folhas. Geralmente você olha uma folha por cima, ela está brilhando. Por baixo ela não brilha tanto, né? Mas por cima, assim, algumas folhas brilham muito. Isso é uma cera. Qual que é a função da cera? Primeira função da cera é impermeabilizar. Ela evita a perda de água. Como o sol bate aqui em cima, a planta poderia transpirar demais pela superfície superior. Para evitar que ela tenha esse excesso de transpiração, vem essa camada de cera. Ah, então essa camada de cera ela atua como um impermeabilizante, evitando a perda excessiva de água por transpiração. Obviamente, ela também oferece uma camada de proteção contra alguns tipos de patógenos, bactérias, vírus, fungos que podem aí atuar sobre a planta. Tá? Então essa cera tem uma dupla função, proteção e impermeabilização. Bacana? Agora, mais no meio da folha, o que a gente vai encontrar? No meio da folha, a gente vai encontrar aí em verde os tecidos chamados de parênquimas clorofilianos. Clorofilianos por quê, tio Igor? Porque eles são ricos em clorofila, não é à toa que eles são verdinhos, tá? Também chamados de parênquimas assimiladores ou fotossintéticos, que a gente divide em dois grupos, ó. A gente vê aqui, bem coladinho na epiderme superior, o parênquima chamado de parênquima palissádico. Tio Igor, por que palissádico? Repara que as células ficam grudadinhas umas nas outras aqui, ó, parecendo ou formando uma espécie de muro ou de paliçada, né? Paliçada e muro é a mesma coisa. Então, como elas formam uma espécie de muro aqui, a gente chama de parênquima palissádico. Formam aí uma
paliçada, tá? Então a luz vai vir aqui de cima, atravessar a cutícula, atravessar a epiderme, e quando a luz chega aí nesse parênquima palissádico, como ele tem clorofila, ele vai absorver essa energia luminosa e realizar a fotossíntese, beleza? Parte dessa luz, ó, ainda atinge essas células que estão aqui embaixo. E repara que nas células de baixo há um espaço, ó, você tem uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui. Esse tecido fica cheio de buraco, né? Não forma uma camadinha de célula parecendo um muro. Fica um negócio meio espaçado. Então a gente chama ele de parênquima lacunoso. Lacunoso porque entre as células dele tem lacunas, tem espaços. Esse parênquima lacunoso também tem bastante clorofila. Ele também vai realizar a fotossíntese, vai produzir glicose. Então a gente vê que a fotossíntese ela acontece aqui, ó, no meio da folha, onde estão o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Essa região do meio da folha é chamada de mesófilo, joia? Mesófilo, ou meio da folha, é onde estão os parênquimas clorofilianos ou fotossintéticos. Tio Igor, acabou? É só isso que eu preciso saber sobre histologia da folha? Não. Repara que ali no meio você tem um cilindro, você tem um cano, e que esse cano está ali com dois tecidos, ó, um tecido em rosa e um tecido em azul. Tio Igor, o que é esse cano aí que eu estou vendo? Esse cano que você está vendo, ou esses canos que você está vendo aí no meio da folha, são as nervuras da folha. Eu te falei na última aula, se você assistiu, que essas nervuras são os vasos condutores. Portanto, a gente tem aí um rosa na parte de cima, o xilema, que é o tecido que conduz a chamada seiva bruta ou mineral ou inorgânica, que é composta de água e sal mineral. E a gente tem embaixo em azul o floema, que é um tecido responsável pela condução da seiva elaborada ou seiva orgânica, que é composta de água mais açúcares, que são produzidos aí pelo parênquima palissádico e pelo lacunoso. Eles vão fazer fotossíntese, produzir glicose. Essa glicose vai para o floema e do floema ela desce em direção às demais partes da planta, nutrindo o caule, nutrindo a raiz. Joia? Então tá aí para você uma visão geral da histologia da folha, mas para complementar aquela aula que eu já tinha deixado para você lá em histologia vegetal. Com isso a gente fecha o estudo desse importante órgão para a prova. Espero que você tenha gostado, curtido. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho, se inscreve no canal. É a maior e melhor forma que você tem de me incentivar a continuar aqui colocando vídeos para vocês. Lembra que o meu trabalho depende das curtidas de vocês, né? É o maior incentivo que eu tenho para continuar deste lado da tela ensinando para você aí do outro lado. Tá legal? Um beijo grande, até a próxima aula.